Oi, tudo bom? Este vídeo, na verdade, é uma continuação da aula anterior, onde demos início ao estudo das macromoléculas e vimos, em especial, as reações de obtenção dos polímeros e quais eram os principais polímeros sintéticos. Nesta aula, nós iremos continuar nesse conteúdo, desta vez com a apresentação das macromoléculas naturais, bem como ver aí alguns exemplos e como se faz e como funciona o sabão. Olha só. Lembra que nós havíamos falado que macromoléculas também são conhecidas como polímeros, que é justamente moléculas que eu tenho longas cadeias carbônicas que são formadas por partes que se repetem, partes estas chamadas de monômero, certo? E você ainda lembra que eles podiam ser classificados como sintéticos, feitos pelo homem, ou como polímeros naturais, encontrados na natureza, certo? Neste caso, dando prosseguimento aos polímeros naturais, o primeiro deles que nós iremos ver aqui é a borracha. A borracha, esta encontrada na natureza a partir desta árvore aí, não é isso, da seringueira, onde o principal composto é aquele conhecido como isopreno, como você pode observar aqui, certo? Você observa que esta é uma molécula que apresenta aqui, ó, insaturações, certo? Ligações duplas, e que a partir desta quebra de ligação dupla, eu posso ter a possibilidade de fazer com que haja mais uma ligação para esses carbonos, de forma que eu consigo formar o que chamarei de poliisopreno. Poliisopreno, então, é a borracha, tá ok? Algo importante a se falar acerca da borracha é que, a partir do momento em que eu pego o poliisopreno e trato ele com uma molécula como esta aqui, certo? De enxofre, eu vou dar origem ao processo que se chama vulcanização. A vulcanização da borracha é um processo no qual eu faço com que ela se torne mais rígida, mais resistente, de fato que isso é que torna então possível a diferença entre a borracha macia que você tem, né, no seu material escolar para apagar o lápis, da diferença então em relação à borracha do pneu de um carro, que é bem mais rígida, mais resistente. A vulcanização faz com que a borracha se torne mais rígida, certo? Mais dura, mais resistente por meio da adição de enxofre, certo? Outro exemplo é a glicose, que pertence à classe dos polímeros naturais sacarídeos. E quem são os sacarídeos? Ou melhor, os monossacarídeos. Nós temos então aqui o exemplo da glicose, tanto representada em sua forma linear como em sua forma cíclica de cadeia fechada, certo? Não é isso? Estes açúcares. Nós temos como outro monossacarídeo a frutose, que está aqui, né? A representação de sua cadeia linear aberta e a representação desta em uma cadeia fechada, certo? Uma cadeia carbônica cíclica. E a partir da junção destes monossacarídeos, eu posso ter grandes cadeias carbônicas, certo? Polimacromoléculas, polissacarídeos, como por exemplo o amido, onde eu tenho aqui a representação de um polissacarídeo. Olha só esta macromolécula formada pela junção de vários monossacarídeos, várias pequenas moléculas de açúcar, este que é justamente de origem vegetal, mas também tenho polissacarídeos de origem animal, que é o glicogênio, certo? Utilizado então aí para a obtenção de energia nos músculos, não é isso? Outro polissacarídeo, como você pode observar aí, é a celulose, principal componente, não é isso, do papel, obtido também na natureza a partir, não é isso aí, ó,
do tronco das árvores, né? Isso das fibras dos vegetais, tá bom? Você tem aqui, ó, que a celulose ela é formada pela repetição, como eu posso observar aqui, ó, entre esses colchetes aqui, deste monômero aqui, tá ok? Outro polímero natural é as proteínas, ou também chamadas de polipeptídeos. Você sabe o que é um aminoácido, não sabe? Proteínas são formadas pela junção de vários aminoácidos. Os aminoácidos, que é uma molécula que contém a função amina e a função ácido carboxílico, certo? Olha aqui a função amina, NH2, aqui ó, uma amina primária, né? Isso já que ela está ligada a um carbono, e aqui a presença do ácido carboxílico. Então aqui eu tenho uma amina e aqui eu tenho um ácido. E aí o que acontece? Esta hidroxila vai se juntar a este hidrogênio, formando o que então aqui? Água. Então vai sair água, certo? Daqui para cá a mesma coisa, ó. Este hidrogênio aqui vai se unir a esta hidroxila aqui, aí aqui este hidrogênio se junta a esta hidroxila aqui, e todas elas então vão sair dessas moléculas e vai haver a ligação desse nitrogênio com este carbono, desse nitrogênio com esse carbono. Então isso aqui, ó, esse nitrogênio com esse carbono aqui, ó, essa ligação aqui também, ó. Olha essa ligação aqui também. Essas ligações são chamadas de ligação peptídica, tá? Então, a partir da junção de vários aminoácidos, pela reação de condensação, ou melhor aqui, já que está havendo a saída de molécula de água de desidratação, está formando então aí uma macromolécula, um polímero natural que é a proteína, tá ok? Também um outro tipo de polímero natural é o que nós conhecemos como lipídios, que são ésteres que sofrem hidrólise. Tu sabes o que é hidrólise? É reação em água, certo? Então, quando ele tem reação com a água, formam um ácido graxo superior. Ácido graxo superior é quando eu tenho mais de 10 carbonos. E um monoálcool graxo superior, ou um poliálcool, que é a glicerina. Além de, em alguns casos, outros compostos. Inclui os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras, não é isso? Triésteres formados pela reação entre 3 ácidos graxos, ácido carboxílicos de cadeia longa e uma glicerina. Ou seja, a formação de lipídios é feita por meio da reação que o éster vai sofrer, certo? Junto com a água, para formar um ácido graxo superior, um ácido graxo que tem mais de 10 átomos de carbonos e um álcool. Basicamente, olha aqui, nós temos as reações que ocorrem aqui. Se eu tenho aqui, ó, COOH, um ácido carboxílico mais um álcool. Neste caso aqui eu tenho 3 ácidos carboxílicos mais essa molécula aqui, que é um triálcool. Tá vendo aqui, ó, uma única molécula com 3 hidroxilas ligadas a carbonos saturados. Nesse caso, isso aqui, o que acontece? Quando eu junto um ácido carboxílico com álcool, tu lembras que isso dá origem a um éster. Então, esta é uma reação de esterificação. Esta reação de esterificação aqui, tu lembras que ela é exemplo de uma reação de condensação, ou seja, aqui de uma reação de desidratação, porque esse hidrogênio da hidroxila do ácido carboxílico vai se unir à hidroxila do álcool, saindo então na forma de água, certo? Então, para cada um deles aqui, junta H com OH, água, para cada um deles, e vai formar essa grande molécula aqui, que é o que nós chamamos de triglicerídeo, que é exemplo de um lipídio, tá ok? Esse é um dos polímeros naturais, né? São gorduras, e aqui a gente tem então formação de óleos e gorduras. Este triglicerídeo, ele apresenta, como acabamos de ver, grupos funcionais ésteres, tá bom? Aqui são longas cadeias de carbono, se dizia que eram ácidos graxos superiores, então são
mais de 10 carbonos que eu tenho para cada uma dessas ramificações aqui, tá bom? Componentes aí, ó, do que a gente vê em relação aos óleos, gorduras. Quando nós temos então, em relação à gordura, uma gordura saturada, nós queremos dizer que esta longa ramificação de cadeia carbônica é formada por átomos de carbonos que apresentam então ligações simples apenas, ou seja, são átomos de carbono saturados, tá ok? Quando eu tenho então esta grande molécula que apresenta uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla, então eu vou dizer que esta é uma molécula monoinsaturada, uma gordura monoinsaturada. Mas se esta macromolécula, este ácido graxo aqui, ele apresenta mais de uma ligação dupla ou tripla, certo? Se ele tem nesse caso aqui, ó, um aqui e outra aqui. Se ele tem duas ou mais, eu vou dizer que trata-se então de uma gordura poliinsaturada. Lembra que ligações duplas ou triplas são insaturações na cadeia carbônica, tá bom? E já que estamos falando de gorduras, certo? A gente vai falar um pouquinho também acerca de sabão e detergente. Por quê? Qual a ligação que existe entre eles? É o seguinte: todo sabão ele é produzido através de uma reação química entre uma gordura e um álcali, ou seja, um material alcalino. Processo esse que é chamado de saponificação. Está aqui o nome dado à reação de obtenção do sabão. Tá ok? Então, ó, a partir do momento que a gente pega uma gordura e reage ela com uma substância alcalina, ou seja, uma substância básica, uma base. Aqui nesse caso temos como exemplo o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. O que vai acontecer então? Vai acontecer a formação do sabão mais uma outra substância residual que é a glicerina, tá certo? Nesse caso aqui, ó, vai haver uma quebra de ligação aqui, aqui e aqui. E aí o que acontece? Aqui, este OH vai se ligar aqui, aqui e aqui, que é esta molécula aqui de glicerina, e para o lado de cá vai ficar o Na+, certo? Aqui, ó, vai ficar um Na+ aqui e outro Na+ aqui, ok? O O- e o Na+, certo? Daqui para cá é o sabão e desse pedaço de cá da ligação é a glicerina, tá ok? Qual a principal característica dessa molécula do sabão? É que nesse pedaço em que houve a quebra da ligação, naquela parte que houve a quebra da ligação para a glicerina, aquela parte ali que contém os oxigênios é uma parte que nós chamamos de polar. Por quê? Porque o oxigênio ele é um átomo muito eletronegativo e a partir do momento em que tem também a quebra da ligação e ele fica ali na sua forma iônica, formando a ligação iônica com o metal, no caso ali com o sódio, esse pedaço ele atrai uma grande nuvem de elétrons, certo? Puxa os elétrons com mais força para si. Enquanto que o restante da cadeia é uma cadeia carbônica simples, onde essa grande cadeia é formada por átomos que não têm grande eletronegatividade comparado ao oxigênio. Então esse grande pedaço aqui é uma parte apolar. Então, basicamente, toda molécula de detergente ou sabão, ela é formada desse modo, uma parte pequena polar e outra parte apolar. A parte polar, ela é o que nós chamamos de hidrofílica, ou seja, fílico é afinidade, hidroágua. Ela possui afinidade com a água, pois a água também é polar. Enquanto que a parte que é apolar, ela é lipofílica. Ela possui afinidade com a gordura, pois a gordura ela é apolar, certo? Então está aí porque o sabão auxilia bastante na retirada de gordura da louça. Porque, nesse caso, ao entrar em contato com a água, o sabão possui uma parte que se une à água e outra parte que se une à gordura, de forma que acontece a formação aqui, ó, do que nós chamamos de micela.
A parte polar que interage com as moléculas da água fica voltada para o exterior, certo? Enquanto ela consegue englobar a parte da gordura. A parte apolar que interage com as moléculas da gordura fica voltada para o interior, como que aprisionando a gordura. Por isso o detergente consegue tirar a gordura da louça, porque ele vai aprisionar a gordura, arrastando ela junto com a água, tá bom? Como se estivesse fazendo a escolta dela para longe, tá ok? Bom, essa então foi a aula para finalizar essa parte referente a macromoléculas, tá certo? Uma forma bem resumida aí. Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato, você, meu aluno, pelos canais já disponibilizados. Nos vemos na próxima, tá bom? Fica com Deus, bons estudos, até mais.